Tudo bem, pessoal? Vamos à luta? No início da manhã, eu sento para pensar em um roteiro para o meu dia, né? Uma espécie de folha de um livro que um dia será chamado de A Vida do Diego Reis. E então, nesse momento que eu pensei sobre isso, sai de cena o roteirista, né? Que você poderia chamar de consciência antecedente, de forma inexata, porque essa cena ela é vivida por uma pessoa inteira. Sou eu inteiro que planejo esse dia e não por uma consciência somente. Sou eu mesmo que estou ali sentado tomando café ou meditando ou indo para o trabalho no ônibus ou dirigindo e estou montando esse roteiro. E obviamente a maioria das pessoas não faz isso, né? Não monta roteiro nenhum para viver. Pratica o primeiro, esse grande exercício de vida assidiosa, né? Depois passa a ser vida sem sentido e por fim vida depressiva, né? Elas de alguma maneira colocam um personagem em um palco no mundo real e falam assim para ele: se vira aí para cumprir qualquer papel que aparecerem na sua frente. Mas enfim, vamos voltar para a tentativa de uma vida com um sentido, ordenada, ou seja, com um roteiro para o personagem tentar interpretar isso durante o dia, no palco da vida. E foi isso que eu fiz. Agora que isso está pronto na minha cabeça, vai entrar em cena o personagem. Exatamente a persona grega, né? Que vai para o palco viver o roteiro. Essa pessoa não vive mais no mundo do imaterial do roteirista, né? Agora é real. Essa pessoa, o personagem, ele é de carne e osso. Enquanto o roteirista planejou chegar no trabalho no horário, ligar o computador, ver seus e-mails, um roteiro simples, né? O personagem dormiu no ônibus, passou do ponto, chegou atrasado e logo depois no trabalho teve que chamar um técnico de informática porque o computador não está ligando. A vida real é um espetáculo, né? E ainda você, agora que as pessoas chamam de consciência consequente, você para e faz um discurso, monta uma biografia. Eu planejei chegar na hora e eu não consegui fazer isso. Eu montei o roteiro e não cumpri o meu roteiro. Agora, quem está falando isso? É a terceira pessoa que está olhando o roteirista e o personagem. Esse outro você que consegue falar sobre esse relacionamento do roteirista e do personagem que tentou cumprir o roteiro, esse você é o relacionamento entre o você imaterial, né? O roteiro, a ideia, e você material, o personagem que atua no mundo. Essa relação é a terceira pessoa, é a sua personalidade. Ela é formada pela sua ação, a do personagem, e a sua intenção, a ideia do roteirista. Quando sua vida tem essa ambiguidade interna, chega na hora, tenta chegar na hora, não consegue. Quando roteirista e personagem não conseguem dar a cabo um roteiro possível e bem interpretado, a personalidade, que é esse relacionamento interior, você, ela sofre. Mas quando dá certo, é ela que também fica feliz. É você com a cabeça no travesseiro, no final das contas. E meu dia pode, enfim,
ser narrado pela consciência consequente, também de maneira inexata, porque é a pessoa inteira que narra, é a minha personalidade, a dona da narrativa da biografia da minha vida. Eu queria ajudar, eu planejei ajudar, o roteirista falou para eu ajudar, mas na hora de fazer isso, eu atrapalhei. E aí eu sofro, eu fico triste. Eu planejei ajudar e consegui, mesmo ficando muito cansado. E então eu fico feliz e realizado. Essa é uma vida específica da terceira pessoa. Então tá aí desenhado o terreno, o campo onde a vida humana acontece. É um campo com 3 pessoas vivendo. Aqui está o nosso mundo interior. É aqui que acontece o drama da nossa vida, a aventura da nossa vida. Em filosofia, existe um termo chamado substância, que normalmente é encarado de maneira muito complexa, né? A palavra em latim, né? Substância, que é a tradução da palavra grego ousia. Em grego, a palavra ousia significava o quê? O campo, né? Onde a vida acontece, a plantação, as sementes germinam, as lágrimas caem. Esse campo, essa ousia, é a substância da vida humana. É um campo que é um corpo material, né? Personagem, e um roteirista imaterial. E é aí que, obviamente, mora um aspecto genuíno da vida humana, os idealismos, por exemplo. E no personagem mora um outro aspecto genuíno também, o pragmatismo, o positivismo. E por aí vai. Um dia a gente vai posicionar isso também. E a relação entre eles é a sua personalidade. 3 pessoas diferentes vivendo no mesmo campo, na mesma ousia, na mesma substância humana. 3 pessoas que são diferentes, mas que não se separam. É a mesma substância, no mesmo campo. E também não se misturam. Esse é o nosso universo, a complexidade da vida humana. Cada pessoa dessas com a sua própria vontade, sua própria razão, sua própria liberdade, seu próprio bem, sua própria beleza, seu próprio amor, sua própria verdade, seu próprio espaço de vida, seu próprio tempo. Olha a beleza e a grandiosidade disso. Existe uma pessoa em mim que vive no futuro. O roteirista sempre planeja o na frente. Ele está sempre pensando no futuro. Ele vive sempre lá na frente. Existe uma pessoa em mim que vive no presente, atuando no palco, o personagem. E existe uma pessoa que só se expressa, se manifesta no passado. A personalidade que conta a história da tua vida à noite, lá deitado no teu travesseiro, de como foi o relacionamento da sua ação com a sua intenção. É o nosso exame de consciência da noite. E esses 3 são um ser somente, a unidade, o homem. E desde o uso da persona grega, da hipóstasis, a nature rationalis individua substantia de Boécio, muito comentado depois por São Tomás de Aquino, pelos escolásticos, as evoluções feitas em cima disso por Ricardo de São Vítor, e mais tarde também, né, já no século XVI, por Descartes, depois Locke, Kant, Hegel, Brentano, Lotz, Nietzsche, as escolas mais recentes, Ortega y Gasset, né, na escola espanhola, o Lavelle na escola francesa, a espécie do ser inacabado de Heidegger, da escola alemã,
na escola austríaca. Essa axiologia moderna também, né, que tem saído muitos livros agora, do ser relacional do Lopes Quintas, e a própria descrição das 12 camadas da personalidade do Olavo de Carvalho, a tentativa, né, passando por tudo isso, a pretensão é dar uma resposta que atendesse a todas essas tentativas desses homens, as grandes descrições sobre ser humano e pessoa humana. E essa aqui é a minha contribuição, né? Que nada mais é do que semelhança de triângulo. Eu me olhei no espelho e vi o homem como imagem e semelhança de um ser em 3 pessoas com uma só substância. E a partir disso, a gente vai tentar aprimorar as ciências humanas onde nossos olhos puderem pousar, tá bom?